Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, e a gente vai começar lendo o mandamento mais difícil de toda a Bíblia. Se existe um mandamento difícil nas Escrituras, está aqui no comecinho do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Mas eu quero que você aí no seu coração agora, fale com Deus, aí no seu coração. Porque nós vamos tratar de assuntos, digamos assim, muito delicados, muito importantes. E eu oro para que o nosso coração seja um solo preparado para receber essa mensagem sem nenhuma resistência. Que o Espírito Santo vença quaisquer resistências que porventura possam se levantar nessa noite, para que nós não ouçamos a voz de Deus. Jesus contou uma parábola certa feita, parábola do semeador, e ele disse que a pregação é como um semeador lançando sementes. E eu já disse isso para vocês, eu repito, algumas sementes caíram à beira do caminho. Jesus disse que os pássaros vieram e pegaram aquela semente à beira do caminho. E quando Jesus explica essa parábola, essa parte especificamente, Jesus disse que os pássaros representam uma ação de Satanás, que rouba a semente do coração das pessoas. Que esses pássaros sejam afastados daqui nessa noite em nome de Jesus. Então peça para Deus isso. Pai, queremos ouvir a Tua palavra e queremos nos ater à simplicidade da Tua palavra, porque é ela que, na verdade, muda quem somos. É ela simplesmente que converte, que conduz ao arrependimento, que transforma, que consola, que confronta. Então, por favor, Deus, que nós não ouçamos nada, absolutamente nada, nesse momento que não seja a simples e pura palavra do Senhor. É a nossa oração, Pai, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse para mim é o mandamento mais difícil de toda a Bíblia, não sei se você concorda. Porque assim, é difícil perdoar? É difícil ter paciência? É difícil exercer misericórdia? É difícil ter compaixão em alguns momentos? Sim, mas agora, ser imitador de Deus já é um upgrade nesse esforço de nós vivermos uma vida que agrada a Deus, mas é o que está aqui, simples assim: sede, pois, e o sede aqui é imperativo, imitadores de Deus como filhos amados. Então, imitem quem Deus é, imitem quem Jesus é. Jesus é a imagem do Deus invisível, e nós temos que imitá-lo. Esse é o nosso objetivo de vida. O meu consolo, quando eu leio esse texto, está na continuidade desse mandamento, porque o apóstolo Paulo faz questão de dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso faz toda a diferença, porque Paulo não diz: sede, pois, imitadores de Deus, para vocês serem filhos amados. E à medida que vocês imitarem a Deus, vocês serão amados por Deus. Não é isso que ele diz. Paulo está ensinando: sede, pois, imitadores de Deus, porque vocês já são filhos e filhas amados de Deus. Isso faz toda a diferença. Então é uma busca por ser como Jesus, não porque eu quero conquistar o amor de Deus em obedecendo. É uma busca por ser igual a Jesus, que emerge da minha gratidão a Jesus pelo que Ele fez por mim, dando-me o poder de ser chamado filho amado de Deus. Então, esse mandamento, que é o mandamento mais difícil de toda a Bíblia, ele se torna leve, porque ele não é dado como uma condição para eu ser amado, ele é oferecido como um padrão para aqueles
que já foram amados por Deus. E se eu fui amado por Deus, se a gente está lembrado de quem a gente era, nós caminhamos pelos capítulos de Efésios e chegamos à conclusão que nós éramos filhos da ira de Deus, filhos da desobediência. Nós estávamos distantes de Deus. E Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, nos aceitou, nos adotou como filhos. Se Deus fez isso comigo, não há outra resposta a não ser amá-lo, buscando imitá-lo. A pergunta é: o que significa imitar a Deus? Como cumprir esse mandamento aqui? O apóstolo Paulo vai usar um verbo que, na verdade, organiza todo o capítulo 5 de Efésios. Um verbo, e o verbo é andar. Por 3 vezes ele repete esse verbo: andai, andai, andai. Andai em amor, andai como filhos à luz, andai em sabedoria. Todo esse capítulo aqui, ele é construído ao redor desse verbo andar, que não significa um ato físico de caminhar. É uma metáfora que se refere a um estilo de vida. Eu não vou focar hoje no andai em amor, porque nós já conversamos sobre isso nos últimos encontros. Eu quero colocar a minha atenção total em andai como filhos à luz, andai em sabedoria. Isso significa imitar a Deus. Vamos lá. Acompanhe comigo versículos 3 e 4. Paulo diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas são ou não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que são ou que não são apropriadas para os santos. São apropriadas e são próprias daqueles que não conhecem a Deus, mas daqueles que conhecem a Deus, discípulos de Jesus, não são próprias e não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. A gente poderia caminhar aqui em todos esses pecados descritos, mas aplicando aqui mais exatamente para o nosso contexto, composto por famílias, muitos homens, mulheres, eu quero me concentrar nos 2 primeiros pecados que Paulo menciona. Primeiro, imoralidade sexual e impureza. Imoralidade sexual é o termo no grego porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. O que é porneia? Porneia é qualquer comportamento sexual, qualquer relacionamento sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Qual o padrão que Deus estabeleceu para o sexo ou para a sexualidade? Deus estabeleceu o âmbito do casamento, da aliança matrimonial entre um homem e uma mulher, como a esfera apropriada do sexo e da sexualidade. Fora disso, Paulo chama de porneia ou imoralidade sexual, que aparece diversas vezes no Novo Testamento. Ele cita também a impureza. A impureza tem a ver, sim, com atos externos, daquilo que nós fazemos, praticamos, mas a impureza tem uma relação com o que há dentro de nós, com pecados internos, com desejos, com pensamentos, com vontades. Diante disso, eu acredito que hoje, olhando para esses 2 pecados, talvez exista a principal porta de entrada para a porneia, a principal porta de entrada para a imoralidade sexual, a principal porta de entrada para a impureza, que é a pornografia. A pornografia. Por que é importante falar sobre pornografia quando nós olhamos para esse texto? Por algumas razões óbvias. 40% de tudo que acontece na internet está relacionado à pornografia. 40%. Existem hoje mais de 100 milhões de sites de pornografia.
Um dos maiores sites desse setor tem mais de 115 milhões de visualizações por dia. É muita coisa. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas apontou que 93% dos homens consomem pornografia regularmente. 93% dos homens consomem pornografia regularmente. Mais de 90% dos meninos e mais de 60% das meninas terão contato com material pornográfico até os 18 anos. Crianças de 10 a 13 anos, que em 2000 consumiam pornografia numa média de 10%, em 2010 aumentou para 30%, e é muito possível que hoje é 50% de crianças entre 10 e 13 anos que têm contato com material pornográfico, principalmente nos seus tablets e nos seus celulares. Uma plataforma de mídia social que hospeda conteúdo pornográfico pagou para os seus criadores e criadoras de conteúdo mais do que a NBA pagou para os seus atletas. A folha de pagamento da NBA girou em torno de 4,9 bilhões de dólares. Essas criadoras e criadores de conteúdo nessa mídia social recebeu mais de 6,5 bilhões de dólares. Então eu não estou falando aqui com um grupo de pessoas que não têm acesso a isso. Nós estamos muito, mas muito frágeis diante dessa avalanche de pornografia que tem dinamitado os alicerces dos nossos lares. Se você está aqui hoje, você tem problema com pornografia, eu faço um apelo para você, para o seu bem, para o bem do seu casamento, para o bem dos seus filhos, para o bem dessa igreja, para o bem do testemunho do Evangelho nessa cidade. Procure ajuda em nome de Jesus. Você precisa de ajuda. Versículo 5 de Efésios. Porque vocês, diz Paulo, podem estar certos, e é uma palavra dura de Paulo, eu sei, que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Espera aí, Paulo não está dizendo que a pureza sexual vai salvar você, vai levar você à salvação, não é isso que ele está dizendo. Se eu for sexualmente puro, eu vou ser salvo. Não, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus e ponto. Mas a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, vai conduzir você a uma vida de pureza sexual, ainda que sob luta, mas vai levar você. A imoralidade sexual, sem arrependimento, ela afasta pessoas de Deus. E Paulo está dizendo, quem pratica imoralidade sexual, impureza, depois ele fala de pecados relacionados à fala, mas são, como ele diz, palavras imorais, obscenidades ele chama, mas a boca fala do que o coração está cheio. Sabe aquela piadinha com segundo sentido? É uma imoralidade verbalizada, mas que flui de um coração que já foi, digamos assim, contaminado por impudícia, por imoralidade, por impureza. Paulo está dizendo, não tem lugar no reino dos céus, e ponto. E ele é consistente nesse negócio, ele é consistente nessa ideia, que assim os impuros, como outros pecados não confessados, não têm parte com Deus, não adianta. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 a 10, ou não sabeis
que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto! E tem gente que tenta fazer aqui uma ginástica interpretativa para dizer que Paulo não está dizendo o que ele está dizendo. Não, Paulo está dizendo isso. Não tem parte no reino dos céus. Se eu vivo uma vida de moralidade, eu não me arrependo, o Espírito Santo não toca o meu coração, isso não me pesa. A probabilidade mais óbvia é que ainda não houve um encontro do meu coração com o coração de Cristo, porque quando há esse encontro, não há paz na desobediência para o cristão. Não há. O que eu acho bonito desse texto aqui, especificamente, de 1 Coríntios capítulo 6, embora duro, embora difícil de ouvir, é que Paulo diz assim, alguns de vocês foram assim. Veja, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, vocês foram assim. Sabe essa lista que nós vimos? Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz, parte da igreja foi assim. Mas quando o Evangelho entrou na vida de vocês, tudo se transformou. Nós falamos aqui antes a respeito disso. Porque quando o Evangelho passa pela vida de uma pessoa, e é compreendido, e é assimilado, o Evangelho transforma tudo. Vocês foram assim, mas vocês mudaram, porque o Evangelho transformou a vida de vocês. Agora, para trazer um conforto para o nosso coração, esperança. Quando Paulo olha para a igreja e diz, vocês foram assim, roubadores, caluniadores, difamadores, adúlteros, sodomitas, efeminados, adúlteros, idólatras, vocês foram assim, mas vocês não são mais. Isso significa que não existe vida destruída que Deus não possa reconstruir. Não há. Por pior que tenha sido a sua vida, por mais grave e hediondo que tenha sido o seu pecado, o seu crime, por mais quebrado que o seu coração esteja, não há nada que o pecado destrua e reduza a pó, que o Evangelho não possa reconstruir e refazer. Deus pode reescrever a sua história. Não importa o que aconteceu com você até aqui. O que importa é você saber que a partir daqui, Deus pode te oferecer uma nova vida, um novo começo. É possível. É possível. Então você não precisa carregar culpa com você, porque você teve um tipo de vida da qual você se envergonha. Porque o Evangelho ressignifica a sua vida, ressignifica a sua história. Sabe o que eu vejo aqui também nesse versículo? Olhando para a igreja, não só de Corinto, a igreja de Éfeso também. É que assim, pessoas chegaram na igreja com péssima reputação. Vamos pegar aqui a igreja de Corinto, por exemplo. A igreja de Éfeso, um monte de gente. Era uma igreja composta por judeus, por não-judeus, por pagãos. Lá na cidade de Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana dos Efésios. O culto a Diana era um culto marcado por imoralidade sexual, por prostituição e assim, por embriaguez, era um negócio pesado. E a igreja era formada por gente assim. A igreja de Corinto, a mesma coisa. As pessoas chegaram lá com péssima reputação. Aí você olha para a lista e você fala assim, meu Deus, olha só essa igreja. Talvez uma pessoa dentro dessa lista chegaria aqui e nós olharíamos torto para essa pessoa, com preconceito, com resistência. Como pode uma igreja como a nossa, como a Joy, receber e acolher pessoas desse tipo?
E é bem a conversa que os fariseus, que os escribas, que os religiosos tinham entre eles, quando eles viam Jesus assentado ao redor da mesa, com pecadores, com prostitutas, com corruptos, com publicanos, com pecadores. Era a mesma conversa. Como pode pessoas chegarem na igreja assim? Mas chegaram, gente desse jeito. Alguns de vocês foram assim. E porque esses alguns entraram na igreja e ficaram na igreja? Muito provavelmente, a Bíblia não marca, e a gente não pode falar o que a Bíblia não diz, mas vamos conjecturar, muito provavelmente, esses alguns de péssima reputação, de vida destruída, foram acolhidos pela igreja, foram amados pela igreja, foram recebidos pela igreja, não foram rechaçados pela igreja, não foram julgados pela igreja, não foram expulsos da igreja, porque a igreja é um local para esse tipo de gente, assim como eu e você. Nós éramos assim. O pecado nivela todas as pessoas. Todas as pessoas o pecado nivela. Agora, Paulo diz, vocês foram assim e não são mais. Porque esse processo de santificação tem que ser uma marca nossa. Pessoas que chegam, são acolhidas em amor, do jeito que elas estão, sem nenhuma condição. Quando Jesus chamava pessoas para segui-lo, era essa dinâmica. Elas também precisam ser confrontadas no seu pecado, porque isso é amor. Nós não podemos nos calar, acolher em amor, mas falar a verdade, sempre. Olha o que Paulo diz no versículo 6, porque às vezes você pode pensar comigo, ou melhor, não comigo porque eu não penso assim, mas você pode talvez aí, por algumas influências de alguns youtubers, pastores youtubers, falar, bom, mas eu já ouvi fulano de tal dizendo, pastor tal, que Deus é amor e Deus acolhe todo mundo. Deus não condena, Deus não aplica juízo, esse negócio de inferno não existe. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de conversa, mas tem sido muito popular aí, em alguns meios cristãos. Não, Deus é Deus de amor. Paulo falou que não vai herdar o reino de Deus, mas não é bem assim. Paulo não entendeu muito bem as palavras de Jesus. Eu já ouvi muita coisa a esse respeito. Bom, o que Paulo está fazendo aqui é apenas repetir o que Jesus ensinou. Paulo não foge 1 milímetro do que Jesus deixou como ensinamento para os seus discípulos. Gente, talvez aqui eu escandalize algumas pessoas, e eu não estou dizendo que pelo fato de Jesus enfatizar uma coisa, essa coisa é mais importante do que outra. Não, tudo que Jesus falou é importante. Mas o nosso Senhor ensinou mais a respeito do inferno do que do céu. Por incrível que pareça. Como que não existe condenação? Como que não existe juízo final? Como que não existe inferno? Ele falou de forma clara e categórica sobre isso. Por exemplo, vou citar aqui alguns só alguns. Mateus, capítulo 5, do versículo 29 a 30. Se o teu olho direito o fizer tropeçar, arranque e o lance-o fora. Linguagem metafórica para dizer, se o olho faz pecar, não olhe. Viva como se você não tivesse olho. Basicamente isso. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer tropeçar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Mateus 13, versículo 40 a 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 23, 23, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno?
Mateus 25, do versículo 41 em diante: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Há alguma dúvida que Jesus falou sobre condenação, sobre juízo final e sobre inferno? Se eu não acreditasse em inferno, em juízo final e condenação, eu fechava a Bíblia, já que todo mundo vai ser salvo, independentemente da maneira como essas pessoas vivem. O Evangelho é um imperativo, porque se nós não pregarmos o Evangelho, pessoas irão para a condenação eterna. Isso é tão sério para Paulo, que ele diz no versículo 7, portanto, porque esse é um assunto sério, eu pensei aqui a imoralidade sexual, mas há outros pecados ali, ok? O assunto é tão sério que ele diz, não se associem com eles. Ele não está dizendo para você não ter contato com pessoas que são, no nosso olhar, gente que está vivendo uma vida oposta àquela que Deus estabeleceu na palavra dele. De jeito nenhum, nós temos que ter contato com essas pessoas. Obviamente, citei para vocês, Jesus foi chamado de glutão, de beberrão e de amigo de pecadores. Por quê? Porque ele estava em contato com pessoas que caminhavam longe de Deus. Mas ele tinha um objetivo. Jesus tinha uma finalidade, que era alcançá-los com o seu amor e com a sua graça. Mas nós não podemos nos afastar de pessoas, temos que alcançá-las. Temos que fazer pontes evangelísticas com elas. Por isso que a nossa igreja luta para ser uma igreja simples. Em que sentido? Sem muitas programações, porque o nosso desejo é que vocês se conectem também com pessoas aí fora, e tenham tempo para elas, a fim de apresentar para elas o caminho da salvação. Esse é o nosso objetivo. Não se associem, porque você é diferente. Não se associem, porque você é diferente. Paulo usou aqui um termo pesado, ele falou, vocês são santos, versículo 3, santos, no Antigo Testamento Kadosh, no Novo Testamento Hagios, ou seja, tanto o Kadosh quanto o Hagios é alguém que foi separado, para que Deus use com graça e com poder. Não significa que você hoje vai ser perfeitinho e perfeitinho em tudo que você faz. Você é diferente porque Deus trouxe você para perto dele, para que você faça diferença no mundo. Você é diferente. Olha só, como Paulo descreve o fato de nós sermos diferentes e termos uma vida contracultural, versículo 8, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Preste atenção, Paulo não está dizendo que nós estávamos nas trevas e nós fomos colocados na luz. Existem versículos que falam sobre isso, não esse. Paulo está dizendo, vocês eram trevas, e agora vocês são luz. Ele não está falando do lugar aonde você está, ele está tratando sobre quem você é. Você agora é luz, porque Deus transformou aqui dentro primeiro. O que antes eram sombras, agora é luz do Senhor. Tudo mudou aqui, não mudou para você? Repito, a sua vida não foi totalmente ou perfeitamente mudada, você ainda está em mudança, mas com certeza coisas mudaram aqui no seu coração. Pensamentos que você tinha, você não tem mais. Sentimentos que você alimentava, você não alimenta mais. Vontades que você possuía, agora você tem novas vontades, porque aqui dentro mudou. O Evangelho não muda primeiramente isso daqui. O Evangelho muda aqui dentro. A mudança que o Evangelho produz é de dentro para fora. Vocês são luz no Senhor. E ele continua, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu prefiro uma outra tradução, que talvez você tenha aí na sua Bíblia, seja ela em papel ou no celular, que é a tradução da Almeida Revista Atualizada, conhecida como ARA, porque essa tradução da NVI dá a entender que a vontade de Deus é
é oculta, é escondida, e a gente precisa lutar para conhecer a vontade de Deus. Espera aí, a gente precisa muito cuidado com isso. Conquanto eu reconheça que há situações específicas na vida que não estão claras na palavra de Deus, qual curso que eu vou fazer no futuro, com quem eu vou namorar ou casar no futuro, que oportunidade profissional eu devo abraçar, coisas específicas que obviamente nós vamos procurar saber qual é a vontade de Deus. Mas eu me atrevo a dizer que muitas respostas que nós buscamos já estão expressamente expostas na palavra de Deus, porque a vontade de Deus já foi revelada. Onde que nós encontramos a vontade de Deus? Na palavra dele. Então, às vezes, nós temos dificuldade de saber o que é agradável ao Senhor, porque nós não temos tido, ou melhor, eu ia falar, nós não temos tido tempo nós temos, nós não temos tido vontade de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor para ouvi-lo atentamente, porque Deus já revelou a palavra dele para nós. O nosso Deus não é um Deus pagão. No paganismo, os adoradores precisam de subterfúgios para descobrir a vontade misteriosa das suas divindades. Não, nós acreditamos que a palavra de Deus é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Você quer as respostas que você está procurando? Talvez 90% dessas respostas estão nas Escrituras. Dito isso, eu leio a versão ARA, que diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isso muda um pouco, porque Paulo está dizendo, você descobre, ou você prova o que é agradável a Deus à medida que você vive como um filho da luz. Olha só a continuidade do que ele diz, e eu acho essa parte aqui muito importante para a nossa missão na cidade como Joy. Preste bastante atenção no que ele está falando aqui agora. Não participem das obras infrutíferas das trevas, versículo 11. Antes, exponha-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Quando você anda na luz, quando você imita Jesus, quando você abraça os princípios e valores da palavra de Deus como seu estilo de vida, quando você luta para isso, você vai causar duas reações nas pessoas. Alguns, provavelmente, vão se afastar de você, vão desprezar você e vão perseguir você, porque a sua vida de luz vai iluminar a vida trevosa dessas pessoas. O seu estilo de vida vai contrastar com o estilo de vida delas, e elas vão se revoltar contra você, porque você tomou a decisão de ser parecido com Jesus. Essa é uma reação. Agora outros, pela graça de Deus e obra do Espírito Santo, verão os seus pecados expostos pela sua vida. Eles vão olhar para você e vão comparar a vida deles com a sua vida, e vão chegar à conclusão que o modo de viver deles e delas é vergonhoso, e eles vão querer, a partir desse momento, ser parecido com você. Vão querer imitar o pai que você é, a mãe que você é, o filho que você é, a filha que você é, o profissional que você é, o estudante que você é, o amigo que você é. Eu vou dar um exemplo, a partir da minha própria experiência. Eu tenho amigos que são muito mais crentes do que eu, e eu louvo a Deus por isso, muito mais maduros, muito mais sábios, e eu amo estar perto deles. E quando eu estou perto desses amigos, alguns longe de mim agora, mas quando eu estou perto deles, eu vejo coisas na vida deles e no caráter deles que eu não tenho, e eu admiro e eu quero imitar. Você já andou com uma pessoa, já caminhou com uma pessoa, já criou laços e vínculos com uma pessoa, que você olha para ele e fala assim, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela.
É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A sua vida, olha só, olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. Parece que é uma expressão meio que sem pé nem cabeça dentro desse contexto, mas ela tem tudo a ver, porque depois de Paulo falar assim, olha, a vida de vocês vai lançar luz, e como a luz faz, a luz ou afasta coisas, ou ela aproxima coisas. Tem coisas que se afastam com a luz, tem coisas que se aproximam com a luz. Ele fala o seguinte, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que através da nossa vida, pessoas serão convidadas, advertidas, convocadas a passarem por um despertamento espiritual ou por uma experiência de conversão. A sua vida vai fazer isso. Às vezes sem palavras, a sua vida vai despertar nas pessoas o desejo de encontrarem o caminho da luz também. Bem, hoje eu quero ficar por aqui. Eu ia entrar no andar em sabedoria, mas eu vou deixar isso para a semana que vem. Nós temos a ceia ainda para celebrar. As próximas semanas serão muito importantes para nós como igreja, em termos de mensagem. Não que as mensagens anteriores não foram importantes, claro, todas as mensagens que foram faladas a partir daqui, que foram fiéis à palavra de Deus, são de extrema importância, são voz de Deus para o nosso coração. Mas a gente, além da semana que vem, vai começar a trabalhar a questão da família. Alguns pequenos grupos já estão conversando sobre princípios e valores que regem as nossas famílias. Então nós vamos falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, relacionamento conjugal, criação de filhos, relacionamento entre filhos e pais, e eu tomo essas mensagens como de extrema importância para a formação da nossa comunidade, porque não tem como nós termos uma igreja forte sem que nós tenhamos casamentos fortes e famílias fortes. Então eu peço que você não só participe, mas como você mobilize os seus grupos, mobilize a igreja, os seus amigos para estarem presentes, para que nós ouçamos a voz norteadora de Deus no tocante às nossas famílias. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Nós não precisamos mais optar pela escuridão. Não. Nós não precisamos ter uma vida dupla, uma vida fragmentada, compartimentada entre pública e privada. Nós não temos vergonha de ser quem nós somos. Isso é viver na luz. Isso é ter caráter. Caráter é ser quem você é, em público, diante das luzes e no escuro também, quando ninguém está olhando. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você ore por isso. Eu convido o grupo, abaixe sua cabeça e prepare o seu coração para esse momento. Especificamente se você tem vivido em pecados na área sexual, de imoralidade, de impureza. Eu quero convidar você, antes de tomar a ceia, antes de partilhar do pão, do cálice, você peça perdão a Deus, você peça para Ele limpar você, purificar você e transformar você. Fale com Deus nesse momento em nome de Jesus. Converse com Ele.